Brasil, se você quer ler livros clássicos, mas não sabe por onde começar, tem medo, acha que vai ser muito difícil, então assiste esse vídeo aqui que eu vou te dar dicas de livros bem fáceis para você começar a se arriscar nos clássicos. Olá, sejam muito bem-vindos! E eu preparei hoje um vídeo todo especial para vocês com dicas de livros que são fáceis para vocês começarem a ler os clássicos, e também queria lembrar que aqui no canal eu vou deixar na descrição e aqui em cima também tem um vídeo no qual eu explico as 5 características que fazem de um livro um clássico. Então é bom porque aí a gente vai se familiarizando, aí você já sabe identificar quando um livro é clássico, quando ele não é. Mas é sempre bom lembrar, né, gente, que a leitura de clássicos, a leitura de qualquer livro é uma questão de hábito, é uma questão de treino. Então se vocês começarem ali com os livros mais fáceis, com o tempo vocês vão ler aí, todo e qualquer tipo de livro. Mas aproveita que você tá por aqui, já se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E lembrando que tem o link para compra de todos os livros que eu falar aqui na descrição do vídeo. A minha primeira dica é O Estrangeiro, do Camus. E gente, eu acabei de ler esse livro, acabei mesmo, terminei esses dias. E eu li ele em francês, e mesmo em francês, gente, ele é muito fácil de ler, muito fácil de ler. Tem uma narrativa muito envolvente, a história é muito legal, conta a história de um homem aí um tanto misterioso, né? Assim, sabe uma pessoa que você fala, gente, essa pessoa é estranha. E um dia ele comete um crime quase que inconscientemente e ele acaba perdendo a sua liberdade. E aí o Camus vai discorrer sobre várias questões da humanidade. E sabe o que eu gosto mais, gente? O Camus, ele não dá pista nenhuma durante o livro. A gente termina de ler um capítulo e a gente não tem a menor ideia do que é que vai acontecer na história. É um livro muito legal, uma leitura muito fácil, muito envolvente, que eu super recomendo. A minha segunda dica é um livro, gente, que eu amo, mas eu amo tanto, desde a primeira vez que eu li. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, sério, eu sou apaixonada por essa história. Foi com A Hora da Estrela que eu me apaixonei pela escrita da Clarice Lispector. E não se engane não, se você tá achando que este livrinho fininho, curtinho, é bobinho, não é não. O bichinho é pequenininho, mas é poderoso, viu? A Hora da Estrela foi publicada em 1977, um pouco antes da morte da Clarice. E de um lado temos a história de Macabea, essa alagoana órfã que vive sozinha na cidade do Rio de Janeiro, trabalha como datilógrafa, ganha um salário mínimo, é virgem, solitária, ingênua, tentando aí sobreviver na cidade grande. E do outro lado temos Rodrigo S.M., o narrador dessa história, que está escrevendo a história da Macabea e que divide com a gente os esforços para construir a narrativa dessa personagem tão distante da sua realidade. E apesar dele ser um livro aí curtinho e com uma leitura super fácil, como toda a obra da Clarice, gente, tem aquele aprofundamento psicológico dos personagens que faz a gente se apaixonar por eles e principalmente se compadecer por essas figuras tão pitorescas. A Macabea, por exemplo, ela tem essa postura de que ela aceita aquilo que a vida entrega pra ela, sabe? Então ela é feia, ela é pobre, ela é muito magra, ela é maltratada pelo namorado, pela colega de trabalho, mas mesmo assim, gente, ela é uma personagem tão apaixonante, tão envolvente, que eu duvido que você consiga ler A Hora da Estrela sem se encantar por Macabea e, obviamente, pela escrita da Clarice. Um outro grande clássico com uma história maravilhosa é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que conta a história das 4 irmãs Jo, Maggie, Amy e Betty durante a Guerra Civil Americana. E essas irmãs, junto com a mãe, enfrentam aí a espera, né, pelo retorno do pai que está lutando na guerra, enquanto elas também enfrentam uma batalha em casa, passando por dificuldades financeiras e tentando aí, se encaixar na sociedade da época. E a Jo sonha em ser escritora e, assim como a Louisa, ela busca a independência financeira através da escrita. E, obviamente, que a Louisa se inspirou, sim, um pouco na história dela com as suas 3 irmãs,
para escrever a história de Mulherzinhas. E o que eu acho mais bonito, gente, é que cada uma dessas 4 irmãs, elas são muito diferentes, elas têm personalidades bem diversas, mas ao mesmo tempo elas são mulheres muito unidas. E aqui no Brasil, muita gente conhece a história de Mulherzinhas, mas não liga a história ao livro, por conta das adaptações para o cinema, que aqui no Brasil ficaram conhecidas como Adoráveis Mulheres. Então, se você já assistiu Adoráveis Mulheres, na verdade você assistiu uma adaptação de Mulherzinhas. Enfim, Brasil, é uma história que eu amo, é um livro muito fácil, uma leitura muito prazerosa e eu acho que é uma excelente opção para quem quer começar a ler os clássicos. A minha próxima dica é de um dos maiores escritores da nossa literatura, que é O Alienista, do Machado de Assis. E, gente, ó, uma história bem facinha, bem curtinha e bem cheia de reflexão e daquele humor machadiano que a gente já conhece. E o livro conta a história do respeitado Dr. Simão Bacamarte, que um dia se muda aí para uma cidadezinha pequena e ele recebe aval para poder estudar melhor a questão da origem da loucura. Então ele cria um centro chamado Casa Verde e ele vai internando, colocando pessoas lá que eram consideradas um tanto loucas, que tinham problemas, enfim, todas essas questões psiquiátricas. A questão é que com o passar do tempo, tinha tanta gente naquela casa chamada Casa Verde que as pessoas começaram a se questionar da sanidade mental do próprio Simão Bacamarte. Gente, é um livro muito divertido, muito fácil de ler, tem muita reflexão, principalmente essa questão, né, dessa obsessão do Dr. Simão Bacamarte com a psiquiatria. Enfim, eu super recomendo, eu acho que ele é uma excelente opção, não só para quem quer começar os clássicos, mas também para quem quer se aventurar pelas obras do Machado de Assis. Vai no Alienista que é sucesso. Outro livro que vocês podem, ó, se jogar sem medo é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. O livro conta a história do Ivan, um juiz muito importante da cidade de São Petersburgo, que tinha aí conseguido uma boa carreira, uma vida muito confortável, mas que descobre que está com uma doença muito grave. E a partir daí, ele passa a refletir sobre o sentido da vida e sobre a sua própria existência. E o Ivan, gente, vai aí, né, trazendo para nós as angústias que ele traz dentro deles, principalmente essa descoberta de que não somos imortais, né, que todos iremos morrer um dia, e também aquele tapa na cara que o universo dá na gente de vez em quando, que enfim, né, toda essa boa vida que ele levava, as conquistas profissionais e as conquistas materiais não faziam sentido nenhum. E ó, Brasil, é um Tolstói e é considerado uma das obras mais importantes da literatura mundial. Pequenininho, fininho, facinho de ler. Se joga! Outro grande clássico made in Brasil é Capitães da Areia, do Jorge Amado. E, gente, eu diria que Capitães da Areia é, inclusive, o livro clássico brasileiro mais fácil de ler. O livro conta a história de meninos menores abandonados que viviam e cresciam ali nas ruas de Salvador, na Bahia, e que saíam perambulando pelas ruas da cidade pedindo dinheiro ou cometendo pequenos furtos para poderem comer, e eles eram chamados aí de Capitães da Areia. É uma obra que faz uma forte denúncia à miséria, né, esse descaso com as pessoas em situação de rua, principalmente os menores de idade. E Brasil, na época de Getúlio Vargas, este livro foi censurado. E não só censurado, como vários exemplares de Capitães da Areia foram queimados em praça pública. Brasil, tem 2 livros aqui nessa pilha que eu separei para vocês, que são 2 dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. E eu vou falar de um deles agora para vocês. O Velho Mar, do Hemingway. Meu Deus do céu! Pensem num livro lindo, numa história maravilhosa. E olha o tamaninho, gente, facinho, facinho de ler. O Velho Mar, do Hemingway, é um dos livros mais incríveis que eu já li. Eu tenho certeza que vai ser o seu também. E é uma leitura muito simples, muito fácil, muito prazerosa e ao mesmo tempo, gente, maravilhosa. Ele foi o último romance publicado em vida pelo Hemingway e ele conta a história de um velho pescador que há 84 dias não consegue pescar um peixinho sequer. Mas ele é um homem de muita fé e muita perseverança, então ele parte sozinho para o alto mar, porque ele tem certeza que dessa vez ele vai conseguir pescar um peixe bem grande. Gente, é uma história fantástica, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É um livro que fala de sonho, de solidão, de sobrevivência, de perseverança. E olha, muita gente considera O Velho Mar como um dos livros mais lindos da literatura.
Eu não li todos, mas digo que assino embaixo, porque realmente é um dos livros mais lindos que eu já li, e tem muita gente que entende a história do velho como uma metáfora do processo criativo do próprio Hemingway. O Velho Omar ganhou o prêmio Pulitzer de melhor ficção em 53 e ele foi ali, ó, essencial. Foi este livro aqui que fez o Hemingway ganhar o Nobel da Literatura em 54. Outro livro curtinho, facinho de ler e para perder o medo dos clássicos é A Metamorfose, do Franz Kafka. E o livro traz uma história muito intrigante, porque a gente vai conhecer o Gregor, um caixeiro viajante que uma bela manhã acorda e ele está transformado num inseto gigantesco, gente. É um grande clássico da literatura que traz aí muito humor, situações surreais, acontecimentos bizarros, enfim, é uma grande história, um livro super fácil, eu tenho certeza que vocês vão adorar a escrita do Kafka e ó, se joga sem medo porque é facinho. E ó, o outro livro que eu também falei que tá aqui nessa pilha, que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, é A Vida pela Frente, de Émile Ajar, que é pseudônimo de Romain Gary. E gente, meu Deus do céu, ó, tem resenha, vou deixar na descrição, tá aqui, eu fiz uma resenha incrível de A Vida pela Frente, vai lá assistir porque realmente, gente, é um livro tão incrível, é um livro tão maravilhoso, que conta a história de Momo, este menino muçulmano que mora na cidade de Paris e é criado por Madame Rosa, uma judia sobrevivente de Auschwitz. Ó, é só isso que eu vou falar. O resto assiste lá no vídeo da resenha, porque realmente, gente, é uma escrita maravilhosa, é um livro muito fácil de ler e aquele livro, sabe, que vocês vão devorar? Gente, é lindo demais. É um dos livros mais lindos que você vai ler na sua vida, acredite. Outro livro que eu adoro, que eu acho que é uma super opção para você começar a ler os clássicos, é O Senhor das Moscas, do William Golding. Gente, eu amo este livro. Este livro é sensacional. E qual é que é a história? Durante a Segunda Guerra, um avião cai numa ilha deserta e alguns meninos sobrevivem a este acidente de avião. E aí, liderados por Ralph, eles vão tentar aí, né, fazer dessa ilha um lar enquanto eles esperam por resgate. Porém, esses meninos, essas crianças inocentes, vão se transformando em animais sedentos pelo poder da ilha. Gente, é um livro muito legal, é uma história muito impactante e que faz a gente refletir principalmente sobre esse nosso lado sombrio que todo mundo tem, não adianta negar, todos temos, mas como isso, quando vem uma questão de poder, como isso acaba aflorando na gente, né? Esse livro é um clássico tão importante, é uma história tão sensacional que foi Senhor das Moscas que serviu de inspiração para Lost. Pois é, um avião que cai numa ilha deserta. Ah, gente, Senhor das Moscas. Outro clássico lindíssimo para vocês se aventurarem é O Jardim Secreto, da inglesa Frances Burnett, e que é considerada aí a obra mais importante dessa escritora. O livro conta a história da Mary Lennox, uma menina solitária de 10 anos de idade que perde os pais num surto de cólera na Índia e ela é enviada para morar com o tio em Yorkshire, na Inglaterra, em uma mansão, gente, que tinha mais de 100 quartos. E aí, né, essa menina muito sozinha, muito deslocada, muito assustada, começa aí a explorar não só o casarão, mas também os belos jardins da propriedade, até que um dia ela encontra um jardim que estava trancado há mais de 10 anos e a chave estava enterrada, ninguém sabia onde. Eu amo a história do Jardim Secreto, é uma história linda, uma leitura muito fácil, já tiveram várias adaptações para o cinema, para o teatro, tem musical, enfim, gente, é uma história que fala aí sobre o poder transformador da natureza e da amizade. Eu amo. O meu próximo livro também é um infanto-juvenil e, assim como o Jardim Secreto, de bobo não tem nada, viu, gente? Não fiquem com essa impressão que livro infanto-juvenil é besta, viu? Tem muito livro infanto-juvenil maravilhoso e a minha dica é o incrível Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. E, gente, nossa, eu sou completamente apaixonada por esse livro, por essa história que se passa na cidade de Budapeste, na Hungria, e que conta aí essa história, né, essa disputa
disputa de dois grupos de meninos por um terreno baldio que ficava na Rua Paulo e que eles usavam aí para brincar a tarde inteira depois da escola. E apesar da escrita fácil, gente, o autor aborda temas aí bem difíceis, como a passagem para a vida adulta, violência psicológica, violência física, essa tentativa de se encaixar em grupos, se encaixar na sociedade, o que faz com que essa narrativa, apesar de húngara, seja universal. Bom, gente, eu sou suspeita para falar, eu realmente adoro este livro. Eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Deem uma chance, vocês precisam conhecer Os Meninos da Rua Paulo. Outro clássico que merece, entrar aí na sua lista é O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por conta da adaptação para os cinemas com o nosso Leonardo DiCaprio, né, gente? Nosso Léo DC. E conta a história de Jay Gatsby, esse anfitrião extravagante que adora dar, assim, festas incríveis na sua mansão e que usa uma dessas festas para se aproximar do Nick, que na verdade é o narrador da história e é primo da Daisy, que é o grande amor do Gatsby, mas que hoje está casada. E O Grande Gatsby, gente, ele também é bem curtinho, viu? Um livro fácil de ler e ele é uma narrativa mais tranquilinha, assim, um pouco mais lenta, para vocês irem lendo com calma, não ficar muito afobado com muitas informações. Ele é bem tranquilo de ler mesmo, uma excelente opção. Gente, a minha próxima dica é um livro que mora assim, no meu coração eternamente, porque ele foi o meu primeiro clássico. O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Ai, gente, eu amo esse livro, eu amo o Primo Basílio. Eu já li e reli tantas vezes que eu não sei. Se vocês me perguntarem quantas vezes você leu o Primo Basílio, não sei, muitas. Essa grande obra de 1878, escrito por Eça de Queiroz, retrata e faz uma análise pra gente da sociedade portuguesa do século XIX e vai botar o dedo na ferida ali dessa hipocrisia da sociedade burguesa, né? Essas famílias muito felizes, famílias de margarina, que tudo é muito lindo, muito belo, mas a gente sabe que não é bem assim não. E o livro vai contar a história do Jorge e da Luísa, um casal que era visto assim como um casal exemplo, sabe? De um grande amor, que se respeitavam, que se amavam loucamente, mas que quando a gente olha ali, mais fundinho, mais na intimidade, a coisa não era bem assim, principalmente por parte da Luísa. O Jorge até que era um pouquinho mais dedicado, mas a Luísa, puta, sabe quando ela tava naquele casamento ali só por tá mesmo? Pois é, até que um dia o Jorge viaja a trabalho e Luísa recebe seu primo, Basílio, bonitão, com quem ela já teve um teretetete. E aí, né, amores? Aí eu não vou contar porque eu não vou dar spoiler dessa história pra vocês. Gente, eu gosto muito, eu acho que ele é uma grande porta de entrada para quem tá aí querendo começar a ler os clássicos, apesar do Eça de Queiroz ter essa narrativa bem detalhista, bem descritiva. Eu acho ele uma leitura leve, uma leitura prazerosa. Eu acho que, vale a pena vocês arriscarem pelo Basílio. Me conta depois, me manda uma mensagem, você também gosta? Gente, eu sou apaixonada. Olha, eu sou apaixonada pelo Primo Basílio. Vocês não estão sentindo falta de ninguém nessa lista, não? Tem gente que não apareceu ainda. Vamos pra ela, a rainha da porra toda, a dona da lista dos clássicos fáceis pra ler, Jane Austen. Gente, uma lista de livros clássicos sem Jane Austen não é uma lista de livros clássicos. Agora, uma lista de livros clássicos para ler sem Jane Austen, aí acabou mesmo. Pode tirar que essa lista não presta, não. Bom, eu sou da opinião que todas as obras de Jane Austen, e ela tem várias, servem como uma boa porta de entrada para quem quer começar a se arriscar aí no mundo dos clássicos, mas eu ainda acho que Orgulho e Preconceito é a melhor opção. Orgulho e Preconceito é considerado a obra-prima da Jane Austen, é o seu livro mais famoso, mais adorado, tem várias adaptações, tem muitas edições. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vocês vão se apaixonar pelas irmãs Bennet, vocês vão se apaixonar pelo Mr. Darcy, sim, vocês vão. Enfim, gente, eu sou muito suspeita pra falar, eu simplesmente amo, eu sou apaixonada por Orgulho e Preconceito e, na minha opinião, tá? Se eu pudesse falar um livro, você só pode dar dica de um livro para a pessoa começar a ler os clássicos. Orgulho e Preconceito. E já que estamos falando de grandes escritoras do século XIX, vamos dar mais uma dica nessa aí, dentro desse tema? Jane Eyre.
da Charlotte Brontë. Gente, eu também acredito que ele é uma grande opção para ser uma entrada para os clássicos. Tem resenha dele aqui no canal, aliás, eu fiz uma baita de uma resenha de Jane Eyre, tá na descrição, vou deixar aqui para vocês, vai lá assistir. Mas eu deixo a dica aqui para vocês que é o seguinte, o Jane Eyre, ele é grande, mas não se assustem, a leitura dele é realmente muito fácil. Porém, eu acho que você precisa tomar um cuidadinho com a edição que você vai escolher. Por isso que eu, Priscila, recomendo esta edição da José Olímpio, porque foi a edição que eu li e eu sei que ela tem aí uma leitura mais fácil, foi muito bem traduzida, então o ritmo dele aí tá muito bom. Como eu não conheço outras traduções do Jane Eyre, eu recomendo aquela que eu li, né, meu povo? E o Jane Eyre é um romance de formação, ou seja, a gente vai acompanhar toda a vida de Jane Eyre, que começa ali quando ela é uma menina órfã, vivendo na casa da tia que a maltrata, os primos também acabam com ela, assim, gente. Essa menina viveu uma vida muito infeliz, até que aos 10 anos ela é mandada para um colégio interno, que às vezes mais parecia um reformatório, e ela passa muitos anos da sua vida lá, até ela começar a dar aula neste mesmo colégio. Aos 18 anos ela resolve aí que é hora de seguir com a vida dela, sai desse lugar onde ela estava dando aula, que foi o lugar onde ela estudou a vida inteira, e vai ser preceptora na casa de Edward Rochester. E a partir deste momento a história de Jane Eyre vai mudar. Então se você quer saber, gente, sério, eu fiz uma mega resenha, vão lá assistir, me dá esse biscoito. E ele é considerado aí uma das primeiras obras feministas da literatura. Ou seja, não se assustem com o tamanho, gente. É um livro muito legal e que eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like, me ajuda aí para esse vídeo, ó, rodar bastante. Mas, gente, uma última coisa que eu queria falar pra vocês, lembrando aquilo que eu falei no começo, é uma questão de hábito, tá? Não fique aí nervoso, nervosa, achando que você não vai conseguir, que você não vai entender. Calma, pega um livro fácil, vai aí, ó, se acostumando com a linguagem dos clássicos, que daqui a pouco, amor, vocês estão lendo Em Busca do Tempo Perdido. Vai dar tudo certo. Você gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui pra mim. Ah, e lembrando que tem o link pra compra, todos aqui embaixo, aqui na descrição, que me ajuda também, né? Se quiser ajudar o canal, ajudar a amiga a continuar com o canal, os links de compras estão todos aí embaixo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo livro.